Bom dia a todos. Às 9h04, declaro aberta a sessão do tribunal. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada. Expediente, por favor. Dois processos que independem de pauta, que passam a apregoar nos termos da legislação vigente. O recurso na representação número 139317, procedência Natal, relator juiz auxiliar Almiro José da Rocha Lemos, recorrentes Robson Mesquita de Faria e coligação Trabalho e Superação. Advogados Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros e outro. Recorrente também Carlos Eduardo Nunes Alves e coligação 100% RN. Advogados Gleidson Kleber Lopes de Oliveira e outro. Fiscal da Lei Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. O segundo processo é um embargo de declaração no recurso da representação 89433, procedência Natal. Relatora, juíza auxiliar Adriana Magalhães. Embargante, Televisão Cabugi Limitada. Advogados Aloísio Henrique Dutra de Almeida Filho e outros. Embargados Garibaldi Alves Filho e coligação 100% RN1. Advogados Eric Wilson Pereira e outros. Fiscal da Lei, Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Somente estes, desembargador. Obrigado, doutor André. Comunicações, indicações e propostas. Hoje é a nossa última sessão antes do dia da eleição, não é isso? E o tribunal tem feito um esforço, campanha de chamamento do eleitor para participar do dia da eleição. Então, mais uma vez aqui, conclamar aqui a todos para que divulguem a questão da possibilidade, da necessidade do uso da cola, para que tenhamos uma votação ágil e célere, e que o eleitor participe de forma voluntária, individual e silenciosa na sua participação, e que os candidatos não mais façam ato de campanha no dia da eleição, porque se fizerem, estarão cometendo crime eleitoral. Então, também registrar a questão dos 30 anos da nossa Constituição, não é isso? E desejar que tenhamos aí sucesso nessa eleição. Agradecer aos servidores e servidoras que têm sido fundamental na realização desse processo. Desembargador Cornélio Alves. É só reforçar aí o trabalho dos servidores, né, porque essas eleições elas funcionam só com esses servidores. Né? Se deixar, eles fazem, na realidade, eles realmente quem impulsionam tudo isso. Aí da gente se não fosse eles. É verdade. Doutor Glauber Alves. Eu me acosto às proposições, senhor presidente. Doutor, nosso decano, doutor André Pereira. Só para me acostar, senhor presidente, e desejar a todos nós uma boa dia de eleição aqui para todo o Brasil. Doutor José Dantas de Paiva. Me acostar também, senhor presidente, com os acréscimos do doutor André. Perfeito. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, me acosto ao que dito por Vossa Excelência e aos que me antecederam. E gostaria também de propor um voto de congratulações pela passagem do aniversário natalício do desembargador Amilcar Maia, que é na data de hoje. Bem lembrado, doutor Luiz Gustavo, mas essa proposição já foi feita ontem, porque a gente faz aquela relação, né? Então tá ótimo. Já foi aprovado no dia de ontem, mas o natalício, na verdade, é hoje. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, além de me acostar tudo que foi dito, e destacar que também foi dito por Vossa Excelência os 30 anos da Constituição Federal. É uma data de suma importância para a democracia brasileira, que anda tão violentada nesses últimos tempos, e relembrar
os compromissos democráticos do país, não só da data da promulgação, mas desde a data da instalação da Constituinte em 1987. Trabalhos da Constituinte foram muito democráticos, com ampla participação da sociedade civil organizada, capitaneados naquele instante pelo deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e que foram coroados no ato da promulgação da Carta de 88, que hoje faz 30 anos, com aquele magnífico discurso do presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, em que conclamava a todos para o respeito à Constituição brasileira e, sobretudo, o respeito aos princípios democráticos da Constituição brasileira. Em tempos de eleição, estamos nos aproximando do primeiro turno das eleições, há 2 dias do primeiro turno das eleições. Nunca é demais relembrar o tempo inteiro o compromisso da nação brasileira com os princípios democráticos que foram restaurados na ordem constitucional brasileira a partir de 5 de outubro de 1988. Então, é muito próprio que as eleições estejam sendo realizadas apenas 2 dias após o aniversário de 30 anos da nossa balzaquiana Constituição, né? E que o espírito democrático que emana dela possa iluminar os candidatos e os eleitores no próximo domingo e possamos chegar na segunda-feira com um país em que os princípios democráticos sejam reforçadamente respeitados e não apenas sejam um discurso retórico, mas uma prática verdadeira de todas as pessoas e, sobretudo, dos políticos e dos que se pretendem gestores no próximo mandato. É só isso, senhor presidente. Perfeito, doutor Vladimir. E que o cidadão ele reconheça os valores da nossa Constituição e que participe da eleição. A doutora Cibele está ansiosa aqui. Na Constituição, o Ministério Público teve o novo formato, né? E ela está aqui. Vem. Então, doutora Cibele, por favor. Senhor presidente, senhores juízes, a data é para ser comemorada, de fato, porque foi a sociedade brasileira que ganhou essa instituição, que é uma espécie de redenção, não é, da sociedade, que consegue captar os anseios e jogar para o Poder Judiciário os pedidos da população para que sejam cumpridos os direitos fundamentais que vieram instituídos nessa Carta Magna. Então, é uma data para ser comemorada, que a nossa democracia está consolidada, já que são 30 anos de Constituição, 30 anos de eleições democráticas. Depois da Constituição, não é, veio a primeira eleição. E que essa alternância de poder, essa cidadania, o voto sigiloso, o sufrágio universal, que continuem sendo valores inalienáveis do povo brasileiro, e que o cidadão consiga exercer sua cidadania valorizando-a, né? Cuidando do sigilo do seu voto, não precisa compartilhar com ninguém, leva a sua cola, vota, não vende o voto. E que o voto do mais humilde tem exatamente o mesmo peso do voto do mais poderoso. É quando a república se nivela e todos são iguais, o princípio da isonomia se consolida. Então, é uma grande comemoração para nosso país festejar 30 anos de uma Constituição cidadã, como bem disse Ulisses Guimarães. E o Ministério Público só tem a agradecer à sociedade que tanto respalda a nossa atuação. E é isso, vamos exercer essa cidadania domingo que vem. Perfeito, doutora Cibele. Encerrada essa etapa, iniciemos os julgamentos e o primeiro é o recurso 1383, distrito 17, na relatoria do doutor Almiro Lemos. Por favor, doutor Almiro. Vou ocupar aqui. Seja bem-vindo, doutor Almiro. Obrigado, senhor presidente. E se quiser fazer algum registro em relação aos 30 anos da Constituição, Vossa Excelência tem a palavra. Já foi muito bem dito, senhor presidente, pelos que me antecederam. Eu apenas vou me acostar ao quanto já foi dito. Perfeito. E passar diretamente ao processo já identificado por Vossa Excelência, uma representação com pedido de liminar
ajuizada por coligação 100% RN, PDT, PP, MDB, Podemos e DEM, e Carlos Eduardo Nunes Alves, isto a representação em face da coligação Trabalho e Superação, PRB, PTB, PR, PPS, PMB, PTC, PSB, PRP, PSDB, PSD, Avante e PROS. Aqui talvez, já que nós estávamos falando na Constituição, valha esse parênteses para apontar que, evidentemente, eu não vou defender que seja necessário uma nova Constituição, mas é necessário certamente uma reavaliação dessa situação, porque eu provavelmente enunciei aqui em uma coligação mais partidos do que a maioria dos países vai ter no todo, totalmente. Verdade. É um vício, que é vício apontado até pelos próprios políticos, que precisa de fato ser revisto. Integra também o polo representado o candidato Robson Mesquita de Faria. E objetiva a representação, o exercício de direito de resposta e abstenção dos representados em utilizar novamente o programa impugnado. Houve concessão de medida liminar em plantão pelo Dr. Ricardo Tinoco. Esta medida foi revista em mandado de segurança pelo Dr. André Luiz Pereira, membro desta corte. A oposição do representado, em julgamento definitivo, entendi que não era a hipótese de direito de resposta. Neste sentido também o parecer do Ministério Público, senhor presidente, eu vou deixar para mencionar as falas no julgamento, porque no fim a questão substancial a ser julgada, e com este certo resumo do relatório que está disponível aos senhores, e que me parece que os incidentes processuais aqui não são o mais relevante, mas sim a própria mensagem, é o relatório, é o que eu tenho a dizer como relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não vou retornar às premissas, porque na data de ontem julgamos a matéria mais uma vez, e a matéria já foi julgada por este colegiado em uma série de demandas, em já algumas demandas, e a questão realmente, ao meu ver, é o enquadramento dentro dessas premissas firmadas do teor da manifestação. E como eu disse que ia fazer, vou ler aqui o teor desta manifestação. A voz é de Carlos Eduardo, o representante, que disse que no meu governo cada um será tratado como realmente merece, bandido como bandido. Este é o trecho de voz do candidato. A voz de locutor da coligação que é representada trazia a seguinte mensagem, esta é a mensagem impugnada. Carlos Alves esconde do povo que Henrique Alves é seu primo e apoiador. Condenado na justiça, Henrique só tem uma forma de voltar ao poder, através de Carlos Alves. Será que o ex-prefeito está tratando o seu primo como bandido? Voz de Robson Faria, na sequência, complementa. O povo quer continuar livre, é por isso que eu peço seu voto. E o locutor retoma, fechando, vote Robson 55. Senhor presidente, evidentemente essas mensagens, o conteúdo deste trecho não é elogioso, é óbvio, não precisa ser dito o oposto, nem cabe dizer o oposto. Mas o que é registrado de fato não me parece ser uma inverdade sabida, porque a relação de parentesco existe, é notória e é confirmada, os próprios representados não se opõem a este registro, e é um fato, como eu disse, em conteste público, a relação de parentesco, mas para além disso, o partido do senhor Henrique Eduardo Alves integra a coligação do candidato Carlos Eduardo Alves. Então, a relação política de apoiador que é mencionada, de fato existe. E, embora
não seja um fato inconteste. É uma hipótese legítima que se traga para a discussão democrática qual seria o papel de uma pessoa que sabidamente exerceu cargos de relevância, que é Henrique Eduardo Alves, no bojo de uma campanha de uma pessoa da família dele, quem ele apoia. E a mensagem que foi mencionada numa relação entre o Henrique Eduardo Alves e a fala de bandido como bandido também se ajusta ao que eu disse. Está longe de ser elogiosa, pelo contrário. Mas também é notório que o Henrique Eduardo Alves foi recolhido, não é condenado, mas responde uma ação penal e, em tal condição, foi recolhido a estabelecimento prisional, a cárcere, por um certo lapso de tempo, de sorte que não se trata também de inverdade sabida. Se tratam de fatos acerca dos quais o representado formula uma ilação, mas formula uma ilação que, apesar de não ser elogiosa, não é aquele tipo de afirmação que descambe totalmente da realidade para que possa ser havido como inverdade sabida. É lícito, portanto, ao meu ver, que o questionamento seja lançado no âmbito do debate democrático e que o apoiado responda a esses questionamentos no mesmo âmbito deste debate democrático de ideias. Inclusive, é de ver-se que, em situação análoga, no caso da campanha de presidente da República, é curioso que eu cheguei a deferir uma medida liminar para que essa associação com alguém que está preso, e nesse caso até condenado, deixasse de ser feita. Então, isso apenas comprova que hoje essa discussão, pela situação que o país vive, ela faz parte do debate político. É claro que dentro de certos limites, por exemplo, no caso da representação, a questão não é associar ao presidente Lula, como no caso lá. Era produzir um material no qual se indicasse ele como presidente. Mas a associação, seja positiva, seja negativa, nesta hipótese, me parece que faz parte do debate político. E prestigiando aquela premissa que eu disse que não ia retomar para justificá-la, mas vou retomar como elemento de informação para fechar o meu voto, a premissa nos diz que a intervenção do Poder Judiciário, neste caso, deve ser pontual e deve ocorrer apenas nos casos excepcionais que, ao meu ver, não ocorrem, não estão presentes nessa demanda. Então, senhor presidente, em linhas gerais, por acreditar, como eu disse, que na verdade é uma hipótese na qual precisamos cotejar as premissas com o fato, e o fato está descrito aos colegas para que as conclusões sejam apresentadas, eu penso que o que disse até este momento é suficiente para, além das menções dos argumentos já dispendidos no voto, justificar aqui em plenário o meu voto pela improcedência da representação, no caso pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida. Então, este é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Almiro. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, inclusive eu concedi uma liminar no sentido do voto do relator, então eu acompanho integralmente, só peço que retificar que meu Luiz é com S, não é com Z. Retificação feita, doutor André. E mate o homem, mas não troca o nome. Peço desculpas. Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. A matéria foi bem esmiuçada e a verdade é essa mesmo. São fatos públicos e não há nenhuma verdade no que foi dito. E as respostas poderão vir no mesmo espaço político que eles têm disponível, que é o horário da propaganda eleitoral. Doutor Gustavo Smith, como vota Vossa Excelência?
Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, o fundamento jurídico do pedido é o artigo 58, que exigem o conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Não há nenhum desses elementos no caso concreto, foi muito bem delineado pelo relator e eu acompanho o voto integralmente. Desembargador Cornélio Alves. Eu também acompanho. Proclama o resultado. O tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Almiro, mais uma vez, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e publicado em sessão. Um abraço forte e bom trabalho. Agora eu chamo a julgamento o embargo de declaração na representação número 894, distrito 33, relatora doutora Adriana Magalhães. Por favor, doutora Adriana. Doutor Glauber Alves também retornando. Doutora Adriana, seja bem-vinda e Vossa Excelência tem a palavra para relatar. Bom dia a todos. Eu trago hoje para julgamento os embargos de declaração que foram opostos naquele recurso que nós julgamos na última terça-feira sobre a questão da InterTV Cabugi e a entrega dos materiais de propaganda. Então, eu vou buscar ser sucinta, porque como a matéria já foi apreciada na semana passada 2 vezes, essa semana 2 vezes, inclusive na última sessão de terça, Perfeito. Eu vou então trazer para vocês brevemente o meu pensamento. Trata-se de embargos de declaração opostos por Televisão Cabugi, InterTV Cabugi, em face de acórdão prolatado por ex-regional, que negou o provimento a recurso interposto pela embargante para manter em sua integralidade a decisão atacada, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial em relação ao recorrido Garibaldi Alves Filho, no sentido de determinar o recebimento por parte da recorrente das mídias, em sessões de forma física, em XDCAM, DVD ou link, nos seguintes termos. E aí eu transcrevo o acórdão da última terça-feira. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o recebimento das mídias com as gravações da propaganda eleitoral por diferentes meios fere o artigo 47, parágrafo 8º da Lei das Eleições e o artigo 60 da Resolução 23551 do TSE. Ressalta que cabe aos partidos e às coligações o ônus de envio das mídias da televisão e que devem ser gravadas e apresentadas em meio de armazenamento compatível com as condições técnicas da emissora. Persevera na alegação segundo o qual cabe aos partidos adaptarem-se aos sistemas como todo mercado, aliás. Essa é a lei e o que é gratuito é a radiodifusão de sons e imagens, não a sua produção e armazenamento, de responsabilidade dos partidos e coligações. Deduz que se todos os demais partidos e coligações se satisfizerem com o XDCAM HD, mesmo após haverem ajuizado suas reclamações, é porque os custos são acessíveis. Assenta ainda que o que a emissora fez foi justamente em atenção ao pleito dos partidos, de tomar em comodato um equipamento que permite a recepção via XDCAM HD, que já atende aos reclamos de modicidade de custos e armazenamento. Ao final, pleitei o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão do exame das questões supra, com o expresso pré-questionamento das disposições de lei e resoluções já referidas, de modo a limitar a possibilidade de entregas de mídias nos formatos digital e XDCAM HD, tal como postulado na defesa da representada. É o relatório, senhor presidente. Em discussão o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Meu voto já está disponibilizado para Vossas Excelências e eu estou conhecendo dos embargos e vou diretamente ao ponto, já que a matéria já foi rediscutida aqui. E na hipótese dos autos, a mera leitura dos argumentos demonstra de forma patente que o embargante pretende rediscutir a matéria que já foi objeto de julgamento por esta Corte, por discordar da solução apontada, o que não é possível por essa via. Ademais, ressalte-se que, não sendo o Poder Judiciário órgão de consulta, não há necessidade de serem enfrentadas todas as teses deduzidas, quando estas, por si só, são incompatíveis ao entendimento sedimentado na decisão proferida. Encontrando-se o acordo suficiente fundamentado à luz da cognição deste tribunal e da legislação em vigor, não há omissão a ser sanada. E, de fato,
Na peça dos embargos de declaração, o que eu vi é que houve mera repetição das razões do recurso. Não houve o enfrentamento de nenhuma possível obscuridade, nenhuma omissão e nenhuma contradição. Então, com essas breves considerações, eu, senhor presidente, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos pela InterTV Cabugi. É como voto. Perfeito, doutora Adriana. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Também. Doutor Glauber Alves. Também, senhor presidente. Nosso decano, doutor André Pereira. Com a relatora. Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, com a relatora. Então, proclama o resultado. O Tribunal, unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Acórdão publicado em sessão, não é isso, doutora Adriana? Para publicar em sessão. Então, obrigado pela participação, doutora Adriana. Doutor Luiz Gustavo retornar. Agradeço. Bom dia de trabalho para todo mundo. E bom trabalho para a senhora também. Parabéns pelo trabalho. Chamo agora a julgamento o recurso eleitoral 743, dígito 69, origem 46ª Zona Eleitoral. Relator, doutor André Pereira. Recorrente, Júnior Nunes Cabral. Advogado, doutor Andreu de Macedo Alves. Assunto, prestação de contas. Está em mesa, doutor André? Sim, senhor presidente. A Luísa aqui está com S. É com S? Com S. Tranquilo. Desde nascido. Aliás, desde registrado. Vossa Excelência tem a palavra. Recurso eleitoral já identificado por Vossa Excelência, interposto por Júnior Nunes Cabral contra a sentença que desaprovou sua prestação de contas referente às eleições de 2016. No parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas. O juízo eleitoral, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas em razão da insatisfatória resposta do candidato ante ao fato de haver recebido doação no valor de R$ 2.200 de um beneficiário do programa Bolsa Família, que, em tese, não reuniria capacidade econômica para suportá-la. Inconformado, o candidato interpôs recurso, alegando que o doador não é inscrito em programas sociais, sendo plenamente capaz de realizar a doação. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, essa matéria já foi enfrentada por mim numa AGE, salvo engano. E então eu peço atenção porque na época a composição da corte tem novos membros e vou enfrentar aqui o mérito da questão. O candidato apresentou o total de receitas no valor de R$ 9.270, dos quais R$ 2.200 foram provenientes de doação do senhor Ailton Nunes Cabral, beneficiário do programa social Bolsa Família, conforme pesquisa integrada no sistema de prestação de contas eleitorais e na base do cadastro único, que aí há a divergência de pronúncio, né, doutora Cibele? Se é cadúnico ou cadúnico? Cadúnico. Tendo em vista que esse programa social considera critérios de renda e demais indicativos socioeconômicos como pré-requisito para o recebimento da bolsa mensal, é inverossímil que o real doador da quantia seja um beneficiário registrado no cadúnico. Ademais, o artigo 21 da Resolução TSE 23.463/2015 diz: as doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano calendário anterior à eleição. Desse modo, o valor doado é claramente incompatível com a capacidade econômica do beneficiário e qualquer quantia que ultrapasse o limite dos 10% de rendimentos brutos aferidos pelo doador no ano anterior à eleição é considerada recurso de origem não identificada. Vale salientar que não é ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Todavia, no caso em tela, não é plausível que um doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada e comprovada para fim de deferimento de sua inscrição em programa social do governo federal, teria capacidade financeira de arcar com tais doações.
transcrevo aqui a parecer do Procurador Regional Eleitoral, onde ele sustenta que o cenário indica que o seu Ailton apenas emprestou o seu CPF, entre aspas, sendo, entre aspas, um laranja para justificar a doação. Ainda assim, prossegue o procurador que a doação em questão também infringiu o artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23463, porque apesar de superar R$ 1.064, não foi feito por meio de transferência eletrônica, conforme evidencia o extrato bancário e o recibo eleitoral. Os documentos citados evidenciam que a doação em questão se deu mediante depósito no banco do caixa, impedindo o rastreamento de sua origem. Então, prossigo que esse fato é de tamanha gravidade que este tribunal já chegou a cassar um mandato de vereador por entender configurada a captação ilícita de recursos do artigo 30A da Lei 9.504, consoante precedente que vem corroborar este raciocínio. E, coincidentemente, esse precedente foi da minha relatoria e aqui transcrevo e está disponível para vossas excelências. Quanto à alegação do candidato que o doador é plenamente capaz de realizar doação por não ser inscrito em programas sociais, não apresentou ele qualquer documento que corroborasse sua afirmação. Então, prevalece a presunção de veracidade da informação prestada pelo chefe do cartório eleitoral em razão de sua fé pública, sobretudo diante da mera afirmação do candidato destituído de provas. Por fim, descabe no caso a aplicação do princípio da proporcionalidade, pois a conduta de arrecadação de recursos de origem não identificada teve relevância suficiente para ensejar a desaprovação das contas, uma vez que o montante da captação ilícita, R$ 2.210, representou 20% do total de recursos financeiros arrecadados e declarados pelo candidato em sua prestação de contas, R$ 9.270. Sendo assim, senhor presidente, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de Júnior Nunes Cabral referente às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor André. Doutor José Dantas de Paiva. Senhor presidente, acompanha o presidente. E o decano. Como eu também trabalho... O decano. Acompanho o decano. Relator. Porque eu estava preocupado com outra matéria aqui. Eu estava ouvindo o voto. E esses fatos são de uma gravidade tão determinante na vida social que merece uma apuração. Está ou não cadastrado como beneficiário da Bolsa Família ou nas bolsas sociais, esses fatos têm que ser apurados, né? Eu não sei se isso foi determinado na sentença de primeiro grau. Foi sim, na sentença eu tive cuidado de olhar a sentença, porque na verdade minha preocupação era outra, era sobre a devolução dos recursos, mas a sentença também manda devolver os recursos e manda apurar. Né? Então a minha preocupação era essa e acompanho o relator, senhor presidente. Já foi já foi explicado aqui, doutor Vladimir, a respeito da apuração de responsabilidade, então eu acompanho o relator. Porque a irregularidade, na verdade, ela pode não ser eleitoral, mas ser essa daí, né? De que ele esteja recebendo sem atender os requisitos legais. Também, E aí, porque a aferição deve ser na declaração do imposto de renda do doador, se ele ultrapassa ou não o limite. Senhor presidente, tem um esclarecimento aqui, que nesta ação que eu trouxe aqui, onde houve a cassação do vereador pelo mesmo fato, o ministro do TSE negou a liminar, considerando falha gravíssima. Ele até nem olha se há proporcionalidade, porque diz que, inclusive eu tive acesso à cópia da decisão, foram identificadas várias situações no Brasil, acho que em torno de 300, do mesmo modo, beneficiário do Bolsa Família fazendo doação. Então o ministro liminarmente não concedeu a liminar com base nesses argumentos, considerando que é um evento gravíssimo. Doutor Gustavo Smith. Senhor presidente, o voto muito bem lançado. A matéria já foi enfrentada em outras ocasiões. É um tema muito sensível, realmente, é uma questão muito grave, que tem outras repercussões além da esfera eleitoral.
e eu não poderia de forma alguma, não me encorajo de forma alguma a não concordar com o nosso decano. Perfeito. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, fazendo apenas um lançamento de um outro aspecto nessa matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral ela assentou-se no sentido de que é viável a doação por pessoas que não tenham renda declarada, tomando como parâmetro o limite de isenção do imposto de renda, que para o ano 2018 foi R$ 28 mil e que projetaria uma capacidade de doação de até R$ 2.800, independente de renda declarada. No entanto, nesses casos de beneficiários dos programas sociais, o próprio beneficiário, ele como condição para receber aquele benefício, ele afirma que não tem renda. Ou seja, a presunção juris tanto, que é criada pela jurisprudência do TSE, ela é desfeita pela declaração do próprio beneficiário do programa social, que afirma em documento público que não possui renda. Então, isso daí já é suficiente para demonstrar que aqueles recursos que ele eventualmente tenha doado são de origem não identificada, porque ele próprio afirmou que não possuía nenhuma fonte de renda. Então, apenas com esse acréscimo, eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador Cornélio Alves, como voto Vossa Excelência. Doutor Glauber Alves. Senhor presidente, até eu estava pesquisando a jurisprudência geral do TSE sobre essas decisões e eu estava com a impressão que, inclusive, essa decisão que o doutor André mencionou já tinha sido julgada no mérito, confirmando, inclusive, esse entendimento dessa impossibilidade desses titulares de benefícios sociais utilizarem isso para doação. Isso tem uma questão que subjaz a isso, porque esses cadastros são feitos, na verdade, pelas lideranças políticas municipais e isso é um forte fator de captação que, evidentemente, não pode reverter e eu acho que essa jurisprudência acertadamente caminha nisso. Como o relator mencionou, inclusive esse tribunal cassou, foi um vereador, não sei. Foi no mesmo local, foi, doutor André? Foi na mesma cidade, não? Mas, enfim, é nesse sentido e acho que está muito bem encaminhado e acompanho. Eu ia só fazer um adendo, eu não sei se já consta na sentença, além da apuração criminal também, a comunicação à entidade gerenciadora do Bolsa Família para que eventualmente cancele isso se ainda estiver porventura sendo pago. No caso, o recurso foi dele, né? Mas de toda sorte, a juíza determinou a emissão de uma guia para a devolução do valor e encaminhou os autos à representante do Ministério Público para apuração. Mas o que Francisco Glauber, só informação, eu estou verificando que de fato houve agravo interno da decisão a que se reportou e o TSE já julgou e já devolveu os autos, inclusive, para a instância de origem. Exatamente, por isso que eu achava que já tinha visto inclusive, isso. Já foi atualizado aqui que não foi mais 300. 300 foi na liminar. 13 mil hoje? 13 mil doadores beneficiários doando. Na época da liminar, o ministro mencionou 300, mas esse número superou aí. Mas muito. O que o doutor Glauber Alves colocou, doutor André, é a questão de se encaminhar ao órgão responsável pelo cadastro para que faça ele lá o cancelamento, se for o caso. Como Vossa Excelência bem disse, eram 300 e viraram já 13 mil, eventualmente. Naquela ocasião da como essa burocracia infindável brasileira, pode ser que isso continue a ser pago, então é melhor. Mas é porque a juíza já encaminhou o Ministério Público para a providência de apuração, então acho que isso que já está suficiente. A Corte entende suficiente? Eu entendo, ou acolhe a sugestão do Dr. Glauber no sentido de também encaminhar? O problema que eu vejo de a gente caminhar diretamente ao órgão é de... Mas ao órgão para conhecimento, não para... Conhecimento. Só para conhecimento, não para... A gente não pode determinar que o órgão suspenda, né? Não, para suspender não. O encaminhamento é no sentido de dar conhecimento. Porque a normatização, quando eles aferem que há algum tipo de irregularidade, eles cancelam imediatamente. Mas a comunicação oficial precisa existir. Exatamente. O relator acolhe? Acolhe, senhor presidente. Eu acredito que já tenha sido feito, mas nada impede de ser. Porque o TSE quando o TSE realizou esse cuidado, esse cruzamento já teve esse cuidado, mas nada impede de ser feita uma nova comunicação.
Mas esse Se acha. processo Não é porque o TSE é independente dos processos, presidente. Ele, quando já fez os fez cruzamentos, esse ele cruzamento. informou no Cadúnico, sei lá. Cadiúnico. Cadúnico. Não, acolho. então acolhe, todos de acordo, o desembargador Cornélio também. Então, De acordo, senhor presidente. é só comunicação. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro processo em mesa para julgamento, não há processo na pauta administrativa. Às 9h44, eu declaro encerrada a presente sessão. Doutora Cibele, às 8 horas.